Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo aqui no Projeto Pomone. Sempre fazemos o convite para que você se inscreva, para que você curta, compartilhe, comente aqui esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo, me enviou um e-mail solicitando um material. Então, o nosso canal, embora seja pequeno, os conteúdos estão chegando às pessoas. Então, contamos muito com a sua colaboração. Se você quiser fazer parte conosco aqui nos estudos, né, na nossa sala Zoom, também você pode nos enviar um e-mail com o seu número de WhatsApp, iremos incluí-lo em nosso grupo. Se você tiver qualquer dúvida, quiser aí um material, algum estudo extra, também estamos à disposição para te ajudar na melhor forma possível. Essa série é um pouco mais direcionada a adventistas do sétimo dia, mas teremos todo o prazer em lhe fornecer um outro estudo, caso você não seja adventista. Bem, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de, em boas circunstâncias, estudar a Tua palavra. Abençoe a Pete de modo especial, que irá reconduzir a recapitulação, em nome de Jesus, amém. A palavra está contigo, irmã. Boa noite. Bom, a gente está iniciando então hoje a recapitulação do capítulo 12, né, que fala sobre a sacudidura. Ser membro da igreja adventista ou da igreja de Deus não é garantia de salvação. Estar dentro de uma igreja não é garantia de salvação, né? Ellen White diz que uma entre 20 pessoas não está preparado ainda para finalizar, ao contrário, né? Para finalizar a história, né, nesse mundo. Na verdade, assim, nenhuma, né, que fala, nenhuma das pessoas na igreja ainda está preparada para finalizar a história, né, desse mundo, porque ainda não estão espiritualmente fortes o suficiente para isso, né? Ela fala que essas pessoas que não estão espiritualmente fortes no nosso tempo, elas vão sofrer, vão ser atingidas pelas pragas, né? Assim, da mesma forma que as igrejas que se opõem à lei de Deus, né? Então a gente vai ver irmãos dentro da nossa própria fé que vão sofrer as pragas por não estarem firmes na fé da forma como deveriam estar, né? É um tempo de separação, de sacudidura, né? Onde a palha ela é separada do trigo e vai haver uma grande divisão na igreja, né? Por conta da iniquidade que está aumentando, né? Vai esfriando o amor e vai aí causando esse afastamento de Deus e a divisão dentro da igreja, né? Essa essa sacudidura ela já está acontecendo e ela vai acontecer até o fim, né? A gente está sendo peneirado, né? E a pergunta é quem que vai estar do lado do Senhor e quem que vai ser enganado até se tornar um enganador também, né? O Senhor ele está voltando logo, ele vai estar aqui para buscar todos aqueles que são fiéis, que estão dispostos a pagar o preço, né? Para estar com ele lá no céu. Tudo o que puder ser sacudido vai ser. E o Senhor, ele não vai desculpar quem conhece a verdade e não obedece, né? Não obedece os mandamentos por palavra e ação. Aí a gente vê uma coisa muito importante, porque não adianta a gente só falar assim, ah, eu guardo o sábado, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não roubo. Se as minhas palavras dizem uma coisa, mas as minhas ações falam outras, né? Peraí, alguma coisa está errada. Então, Deus não vai desculpar isso. O Senhor não vai desculpar quem conhece a verdade, mas não obedece em ação e palavra.
né? A gente vê hoje em dia que a prosperidade ela atrai. Muita gente se diz cristão e está indo aí em igrejas porque lá há prosperidade. Então, a prosperidade que é pregada por aí, ela atrai muita gente, né? Eu quero ser seguidor de Cristo, porque se eu estiver em Cristo eu vou ter prosperidade. E aí, quando chega o tempo da adversidade, essas mesmas pessoas que foram atraídas pela prosperidade, elas saem da igreja, né? Não é esse o propósito de Deus, né? A marca da besta, né, vai ser recomendada com insistência. E aquelas pessoas que vão cedendo às pequenas exigências do mundo e se sujeitando a costumes mundanos, elas não vão ter força o suficiente para não se submeter aos poderes dominantes, né? E vão preferir obedecer a marca da besta, receber a marca da besta, do que ser exposta aí a escárnios, a insultos, a ameaças de prisão, a morte, né? É uma guerra entre os mandamentos de Deus em oposição aos mandamentos do homem, né? E se você não tiver forte na fé, você estiver sendo guiado aí pela prosperidade, ou sendo guiado, né, sendo não só guiado pela prosperidade, mas se deixando, eu cedo um pouquinho ali porque é um costume do mundo, mas é só um costume, eu cedo um pouquinho aqui, essas pessoas não vão ter forças nessa luta aí, né? Os crentes que são superficiais vão renunciar à fé. E a igreja, que devia estar fazendo um trabalho agora, num tempo mais tranquilo, vai ter que realizar o trabalho num tempo terrível, né? Numa crise terrível, sob circunstâncias desanimadoras, sob proibição. E essas advertências vai, que precisam ser dadas hoje vão ter que ser dadas numa situação completamente de guerra, né, da oposição dos inimigos de Deus contra os que são do Senhor, né? Ellen White fala aqui um pouco sobre as pessoas superficiais, as pessoas conservadoras, né? E sobre o fanatismo e o formalismo frio, né? Que são armadilhas de Satanás para que ele possa fazer uma grande colheita de almas, né? Porque se você é ou superficial na sua fé, ou você acaba sendo conservador a ponto de ser fanático, né? Você acaba retardando o progresso da obra de Deus, né? E essas pessoas que estão nesse grupo também vão renunciar à fé. Então, que a gente possa ter o cuidado aí de ver se a nossa fé está sendo superficial ou se está sendo um fanatismo religioso, né? Não pode estar nem cá nem lá, né? O Senhor, ele não aceita o serviço de pessoas que têm um interesse, né, dividido. Então, se o meu interesse, eu tenho um interesse de Deus, mas eu também tenho um interesse do mundo, também tenho interesse nas coisas do mundo, então meu interesse é dividido. E aí o nosso serviço prestado ao Senhor não é aceito como uma coisa dedicada de fato a Deus, né? E conforme a aflição do mundo for crescendo, conforme for surgindo aí cada vez mais desafios, vai haver na igreja uma separação e também uma unidade. Vão se unir aquelas pessoas que são realmente com a fé forte, vão se unir para se proteger, para se ajudar, e outras vão se separar do povo de Deus, né? A gente vê que hoje em dia tem muita gente que está disposta a pegar ali na arma e lutar pela palavra de Deus, porém, com o tempo, vão mostrar que a fé deles não estavam firmadas, né? A fé dele não está firmada na rocha que é Cristo, né? E essas pessoas também vão ceder à tentação, também vão se afastar
do grupo dos salvos, né? Os que têm, os que tiveram a oportunidade de ter uma luz muito grande, né? E muitos privilégios para estarem na igreja, mas que não aproveitaram por algum motivo, né, algum pretexto, eles também vão se retirar de nós. E aí eu me incluo nesse grupo, não dos que vão se retirar, com a graça de Deus eu estarei nos que vão estar para o céu, mas eu me incluo nesse grupo de que recebeu aí uma grande luz e uma oportunidade, um privilégio muito grande, porque eu cresci dentro da igreja. Eu venho desde pequena ouvindo a palavra de Deus, então de mim vai ser cobrado muito mais do que aqueles que não tiveram tanta oportunidade, tanto privilégio de ouvir tantas verdades, né? Então eu estou nesse grupo aí de risco que precisa tomar muito mais cuidado, né, para não estar lá no fim se retirando do povo de Deus, né? Ellen White também diz que o testemunho positivo ele produz uma sacudidura, né? E que o conselho da testemunha fiel, e testemunha fiel somos nós que somos fiéis a Deus, que temos a fé firmada em Deus, que nos dedicamos a Ele, que estamos ali sempre firmando cada vez nossa fé na palavra de Deus, estudando a palavra, meditando nela, aplicando a palavra na nossa vida. Então, o conselho dessa testemunha é fiel. Mas o testemunho positivo dela mesmo, da vida dela, né? Porque a gente está sendo o tempo inteiro observado, produz uma sacudidura, né? Porque esse testemunho, ele tem um efeito sobre o coração de quem o recebe, né? Quantas vezes você descobre que alguém lá em tal lugar se batizou porque viu a vida de uma outra pessoa, a pessoa não chegou nem a pregar, nem a dar um estudo bíblico, mas só o testemunho de vida dela, a forma como ela vive, como ela se comporta, como ela reage, foi tão positivo que causou uma transformação na vida de uma terceira pessoa que resolveu aí procurar a igreja e se batizar, né? E então, faz esse efeito sobre o coração. Só que algumas pessoas não suportam, não vai suportar isso, né? Elas vão até fazer algumas confissões, mas já em um tempo que não vai ter mais salvação para elas, né? Porque elas não estão em harmonia com o que é correto, né? Então elas acabam desprezando esse testemunho positivo que atinge o coração de muitas pessoas, e elas acabam desprezando isso e elas chegam até a querer que essas pessoas sejam silenciadas, né? Eu tive uma situação onde eu, por ter uma escolha de ser vegana, estava explicando os motivos por trás disso para alguém da mesma fé, um grupinho ali de amigas da mesma fé, e uma das pessoas me disse assim: fica quieta, para de falar, porque se você não parar, a gente vai ser obrigada a seguir, e eu não quero seguir. Então, a gente vê isso que a Ellen White traz ali na prática, né? Algumas pessoas elas vão querer silenciar o que é correto, porque elas estão tão grudadas ali naquilo que é o pecado, elas gostam tanto daquele pecado que elas não querem largar, né? E o Senhor, ele pede que a gente renove o nosso testemunho, o testemunho que foi apresentado para nós há anos atrás. A gente tem que estar sempre renovando, fazendo uma reforma da nossa vida espiritual, renovando o nosso testemunho, né? Para poder estar sempre preparado aí para a volta dele, né? E a gente precisa preparar, né, o caminho de Deus, da volta de Jesus, né? Por essa reforma da nossa própria vida, do nosso próprio testemunho, pela confissão dos nossos pecados, pelo nosso arrependimento, né? Algumas críticas que a gente ouve na igreja, elas são injustas e elas causam a perda de almas, né?
algumas famílias que antes elas se regozijavam ali, né, nas palavras da verdade, elas acabam perdendo a fé, né, devido a essas calúnias, a algumas falsidades que são apresentadas para elas, com relação àquelas pessoas com quem elas amavam e tiveram um conselho agradável, né. A gente pode ver também, por exemplo, o caso de pessoas que se afastam da igreja, porque outras começam a falar mal de outras e de outras e de outras, a ponto de tornar aquilo uma coisa: "Ué, por que que eu tô aqui?", né, e vai minando aí a fé dessas pessoas que antes olhavam a igreja ali com bons olhos, começam a olhar com maus olhos, porque cedem ali, né, a ouvir essas calúnias e tomar aquilo como uma verdade, né, é bem difícil, então a gente também tem que refrear a nossa língua, né, tomar cuidado para não estar caluniando aí. E nem também espalhando falsas doutrinas, né. A gente vai ver agora nos finais dos tempos, já estamos vendo e vamos ver cada vez mais, uma oposição entre ciências e religião, né, porque o homem ele não compreende a grandeza e o poder de Deus, né. Alguns homens vão falar coisas perversas, coisas deturpadas, informações torcidas aí, para atrair os discípulos de Deus para eles, né. E ao ver a sacudidura pela introdução dessas falsas teorias, né, as pessoas que têm a fé superficiais, elas vão ali, se mover igual areia movediça, né, de um lado para o outro, né, tentando aí achar o que: "Ah, não, eu acho que é certo, eu acho que é errado", vai no achismo, né, e não baseado ali na palavra. A gente vai ver bastante isso acontecendo daqui para frente cada vez mais, né. Mas isso acontece por quê? Pela rejeição do testemunho, pelo afastamento da fé, né, pela apostasia, né, essas pessoas que estão sendo aí induzidas, né, com essas doutrinas falsas, vão se afastando. Os adventistas, sob os estandartes de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Essa semana passada eu estava no culto, né, e foi lido pra gente Apocalipse 12:7, que diz que o dragão se irou, né, contra a mulher e contra os seus descendentes, os que guardam os mandamentos e que têm o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19:10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí, quando você pega o livro Eventos Finais e ele diz que os adventistas que estão sobre os estandartes de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus, e pela Bíblia a gente vê que o testemunho é o espírito de profecia, você se depara aí com alguns irmãos que olham e falam assim: "Ah, mas o que Ellen White escreveu são só conselhos, a gente não precisa seguir. Se fosse para seguir, estaria na Bíblia, né, são só conselhos". Só que não, não são só conselhos. É o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia, e a Bíblia mesmo diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. E se é o testemunho de Jesus, é o que a gente precisa seguir, né? Então, quando a gente abandona essa fé nas advertências e nas repreensões do espírito de profecia, a gente está aí sendo conduzido aí não por Deus, né? Mas sabemos por quem, né? Não havendo o espírito de profecia, o povo se corrompe, né? Então, o espírito de profecia é um guia, sim, para nossa vida, para nossa reforma espiritual, para nossa salvação, né?
Mas Satanás usará de todo artifício para abalar essa confiança do povo de Deus no espírito de profecia, né? Porque sem fé nesses testemunhos, você vai ter aí o quê? O ceticismo, né? Vai ter dúvidas sobre as escrituras, vai ter a perdição e uma rebelião aberta contra a palavra de Deus, né? Aqui nesse capítulo também traz uma frase que é assim, ó: muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão em trevas, né? E vem falando, trazendo para gente que muitas das pessoas que hoje a gente olha e admira na igreja, que tem cargos de responsabilidade, né, vão abandonar, vão apostatar a fé, né, vão se afastar dos princípios de Deus, né, vão elaborar projetos humanos e vão usar as escrituras para justificar as maneiras erradas deles agirem, né, e vão confirmar as pessoas no engano, né? E a verdade que eles precisam para serem livrados deles mesmos, né, vai se escoando da alma deles. A gente pode ver aí o exemplo, por exemplo, do Leonardo Gonçalves, por exemplo, que um cantor tão renomado na igreja e hoje é claramente apostatado da fé, né? Últimas notícias que eu vi, estava até cantando numa igreja gay, né? E usando a Bíblia ali para justificar que estava ali por conta do amor, porque Deus é amor, tipo, né? E aqui no Espírito de Profecia a gente vê claramente que essa é uma ação ali, né, de Satanás, infelizmente, na vida dele, né? Os que não são santificados serão eliminados com o cumprimento da lei dominical também, né? E toda falsa profecia que tiver nos púlpitos, né, pastores e médicos vão se afastar da igreja, né? Vai parecer que a igreja vai cair, que vai acabar, mas não vai, a igreja não vai cair, né? Embora tenha tudo isso, né? A gente vai precisar nesse período tirar forças de tudo aquilo que a gente tem estudado sobre Deus, de toda a santificação que a gente anda buscando, né? Vamos ter que tirar calor da frieza dos outros, coragem da covardia deles, né? Lealdade da traição das pessoas, né? E há pessoas que nem receberam tanta luz como nós, mas que mesmo assim elas podem revelar um caráter puro e cristão, mesmo sem ter recebido. E Ellen White compara essas pessoas como as estrelas, que de dia a gente não vê, mas que ali na noite, ali nas trevas, na hora ali, né, da perseguição, elas vão brilhar, né? É na noite que as estrelas mostram seu verdadeiro e puro brilho, né? Durante as perseguições, as testemunhas vão tomar decisões ou a favor de Deus ou a favor de Satanás. E os que manifestam a simpatia pelos homens condenados injustamente, né, que não são cruéis, que demonstram o apego a Cristo, né, através dessa forma, é que são ali verdadeiros cristãos, né? O verdadeiro crente vai permanecer firme, como uma rocha, tornando-se cada vez mais forte com a perseguição, né? E a sua esperança, a sua fé vai ser cada vez mais viva do que no dia onde teve a prosperidade. Essas partes de dificuldade da nossa vida é a parte onde a gente está sendo provado. É a parte aonde a gente vai ou fortalecer a nossa fé em Deus ou despencar de vez.
né? E elas vão acontecer cada vez mais frequentes, né? A tormenta na nossa vida vai ser cada vez mais frequente justamente porque a gente está aí nesse momento de sacudidura e é um momento crucial para a volta de Cristo, um momento muito importante, onde a gente deve estar sempre fortalecendo a nossa fé para não estar aí participando daquele grupo que vai se perder, né? Vai haver uma troca, né? Aí interessante, muitos dos que são e se proclamam povo de Deus vai se unir ao grupinho de Satanás. E muitos do ladinho de lá vão se unir ao grupinho de Deus, né? Vai ser uma sacudidura mesmo, uma separação completa. E será admitido um grande número de pessoas nesse dia que vão estar ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, né? Porém, esse o tempo que os juízos de Deus vão estar caindo é o tempo de misericórdia para esses que ainda não ouviram a palavra de Deus. É o tempo de misericórdia para quem não teve a oportunidade de aprender a verdade, o que é a verdade, né? Deus olha para essas pessoas com ternura, mas a porta da graça vai estar fechada para aqueles que já não quiseram entrar, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver, ouvir a verdade, conhecer a Cristo e decidiram não ir, né? Então, a gente que tem a palavra de Deus, a gente tem que tomar o cuidado de estar sempre renovando a nossa fé, sempre reformando a nossa fé, nosso testemunho, porque o dia que a porta da graça se fechar, se fechou, né? O tempo das provas, aonde Deus vai estar olhando com ternura, é para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Para a gente, o tempo da porta da graça já vai ter se fechado, né? E eu espero de coração que todos nós que estamos aqui assistindo a esse vídeo hoje, tendo essa oportunidade de recapitular esse livro, ler com a gente esse livro, eu espero de coração que todos nós estejamos salvos quando se fechar a porta da graça. É, Muito obrigado, Pete, que Deus abençoe. É realmente um alerta muito grande e eu tenho certeza que não foi coincidência, mas Deus encaminhou que esse estudo ocorresse justamente numa semana em que na lição da Escola Sabatina nós estudamos o tema aí da sacudidura. Então foi um complemento àquilo ali que vimos na semana. Estamos estudando os eventos finais, né? Foi o tema da lição da semana e a sacudidura faz parte desse processo. Nós entendemos que ela já acontece, né? Aqueles que têm aí pelo menos alguns anos na igreja, podem se lembrar de quantos irmãos, quantas pessoas queridas que você conheceu na igreja e não estão mais, né? E esse processo vai se intensificar até a volta de Jesus, né? Então, quando vier mesmo a pressão, a perseguição, vai acontecer aquilo que Ellen White fala ali na página 180. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. Então, multidões vão sair, mas outros sinceros irão ocupar esses lugares, né? Assim acreditamos. Então, que estejamos preparados, né? Vamos fazer uma breve oração para encerrarmos. Senhor nosso Deus, encerramos aqui mais um estudo. Pedimos que o Senhor continue conosco e abençoe grandemente aqueles que assistirão esse conteúdo no YouTube, que sintam o desejo de continuarem se aprofundando. Siga conosco, Pai, ao longo dessa noite e amanhã, que possamos estar unidos em nossas congregações, te louvando, te adorando. Tudo isso ele roga em nome de Jesus. Amém.